Eu tô com o Flávio nessa. A hora é agora. A hora é CPMI do Banco Master, Max. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Mas, Max, então, peraí, já vou te ajudar nisso. Tem uma reunião acontecendo agora, uma reunião de emergência com Valdemar e Rogério Marinho, tá? Então, a informação que chega é que Flávio está fazendo uma reunião, está participando agora de uma reunião de emergência após o Intercept fazer a divulgação desse diálogo convocaram. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, convocou integrantes da sua pré-campanha para uma reunião de emergência no QG da pré-campanha em Brasília. O encontro ocorre após a reportagem divulgada pelo Intercept Brasil. Mostrar tal, o resto a gente já sabe, né? Mas para você que chegou agora, então vamos lá. Vamos respeitar a audiência rotativa do rádio. O encontro ocorre após a reportagem divulgada pelo Intercept Brasil mostrar que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, negociou um repasse de 24 milhões de dólares, cerca de 134 milhões de reais, diretamente com Daniel Vocaro, dono do Banco Master, para financiar o filme sobre o pai, Jair Messias Bolsonaro. A reunião conta com a presença de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e do senador Rogério Marinho, coordenador da campanha do Flávio. Está acontecendo agora, viu, Max? Maravilha, é isso que a gente queria, é isso que a gente estava aqui desde o início, até antes, né, do programa, comentando, falando, gente, estamos aqui esperando, porque não dá para você simplesmente ignorar algo desse tipo. Os eleitores ficam nessa expectativa, aqueles que confiam no Flávio Bolsonaro ficam na expectativa de um pronunciamento oficial. Então, é óbvio, a gente entende que não tem nada de errado. Não, é o que eu falei, a matéria promete mundos e fundos e no final não entrega nada. Você não vê uma irregularidade de fato sendo apresentada, sendo provada na matéria. Eu não vi. Então, assim, o que nós estamos falando é de fatos. E o fato é não há nenhuma irregularidade. O que há é narrativa. Tá? O que há agora nesse momento é narrativa. E a melhor maneira de você acabar com uma narrativa é o Flávio gravando, mesmo que não seja uma coletiva de imprensa, mesmo que seja um vídeo para postar nas redes sociais, não tem problema. Mas os eleitores precisam ouvir Flávio Bolsonaro. A gente quer ouvi-lo, isso é muito, muito importante. Eu lembro do dia do Moro, né, o dia do traíra, vamos dizer assim, em que o Jair Bolsonaro fez aquela coletiva de imprensa no fim da tarde e ali detonou algo que estava sendo visto como um enorme escândalo, e depois da coletiva de imprensa do Bolsonaro, aquilo ali foi detonado. Muita gente hoje nem se lembra disso, né? Deveria lembrar, porque o que o Moro fez foi um absurdo aquele dia. Mas o Bolsonaro esclareceu e ali ficou tudo resolvido. Então, eu acredito que é a mesma coisa. É o Flávio se pronunciar e tranquilizar, mostrar o que realmente é a verdade para os seus eleitores. Edu, então tem a informação do vídeo do Flávio, que a Zizi nos ajudou ali no grupo, com o Flávio saindo de uma entrevista dizendo é dinheiro privado, e ele está coberto de razão. E agora a informação dessa reunião, Edu, já com Valdemar da Costa Neto e Rogério Marinho, reunião que acontece agora em Brasília, Edu. Exato, Vitória, é o que a gente espera, né? Esse posicionamento, igual bem lembrou o Max, esse posicionamento que a gente espera de um líder, né? Nós já sabíamos que sofreria esse tipo de ataque já na pré-campanha, já foi revelado pelo próprio Partido dos Trabalhadores que estava na hora, amplamente divulgado pela imprensa, estava na hora de começar o ataque, mesmo em pré-campanha, do pré-candidato Flávio Bolsonaro. E aí está, né, um dos agentes vinculado até à própria assessoria da Presidente da República, o do The Intercept, iniciou isso. Agora, como é um patrocínio celebrado, igual a gente já pontuou aqui, todas as variáveis, né? Porque, primeiro, que você não vai recusar um patrocínio de um banco que patrocina a equipe de Fórmula 1 da Aston Martin, o piloto brasileiro Felipe Drogovic, tem relações de patrocínio tanto da parte da Confederação Brasileira de Automobilismo,
né? Porque entra aí também o BRB. Então você não vai recusar um patrocínio desse. Inclusive eu tenho um boné da Aston Martin, autografado pelo Felipe Drogovic, que tem lá o logo do Banco Master. E aí eu me dei conta esses dias, né? Tem o logo do Banco Master. Então, antes da operação Compliance Zero, que aqui eu reforço, iniciou-se em novembro do ano passado, você não tinha até então essa imagem arranhada do Banco Master. Tá? Então não tinha nada o que desabonasse eles oferecerem um patrocínio e você aceitar. Tanto que eu acho que foi nessa linha que muitos influenciadores que se dizem de direita que aceitaram alguns valores do Banco Master. É um banco que está querendo me patrocinar, eu vou aceitar. Inclusive o próprio veículo que ofereceu, que publicou a matéria envolvendo os áudios. Então já tem esse pressuposto. Aí você apresenta os contratos de patrocínio. Quando você apresenta o contrato de patrocínio, honestamente, documentalmente, eu não vejo nem nada que desabone nesse sentido. Falou, a gente acreditava que a empresa era desse ponto. Aquele áudio é um áudio de cobrança do contrato em vigência, que foi celebrado entre as partes, tanto é que está claramente expresso ali no conteúdo do áudio que ele está cobrando para pagamento de produção, do ator Jim Caviezel e etc. Ele não tem outro teor do áudio. Tem que estar muito claro isso. Ele apresentando um contrato de patrocínio, o áudio destina exatamente a cobrança que ele está atrasando no pagamento e, por sua vez, estando inadimplente do contrato de patrocínio, está finalizada qualquer situação nesse sentido. Eu não vejo nenhum outro porém. Agora, quanto mais demorar a declaração do senador Flávio Bolsonaro neste quesito, evidentemente que aí você deixa um campo de ação para o inimigo, né? Então eles vão explorar isso até seguir arranhando a imagem, né? A gente sabe muito bem, por exemplo, que nós já comentamos numa outra oportunidade, toda a situação que envolveu a marca lá de detergente, até você explicar que focinho de porco não é tomada, já virou meme, já virou zoeira, então, ou seja, você arranha, no seu sentido da cultura popular, a imagem de uma empresa. Quanto mais demorar o senador Flávio na declaração, vão seguir arranhando a imagem da pré-candidatura do senador Flávio. Então, é de pronto atendimento, né? Seria de uma emergência que ele fizesse uma declaração nesse sentido. Eu aconselharia até, quem sou eu na fila do pão, mas como cidadão aqui, eleitor, né? Pré-eleitor, vamos colocar assim, um pré-eleitor do senador Flávio, indicado pelo presidente Bolsonaro, que apresente então um contrato. Então, lá, um contrato celebrado de patrocínio estava cobrando o aporte que foi pactuado celebrado no contrato. Ponto, acabou. Você acaba finalizando a questão. É o que a gente espera, Pitório. Zizi, primeiramente, obrigado pelos bastidores, a Zizi abastecendo a gente de informação ali também, informação valiosa. Já vai trazer sobre o publicitário, viu, Zizi? Mas antes, falar sobre o vídeo onde o Flávio diz é dinheiro privado, e já sobre reunião que acontece agora em Brasília, no QG da campanha, ou pré-campanha de Flávio, com Valdemar da Costa Neto e Rogério Marinho. A Zizi, que desde o primeiro momento também vem cobrando um posicionamento. Esse silêncio não faz bem para ninguém num momento como esse, Zizi. Pois é, silêncio angustiante. E a gente tem essa preocupação porque a gente sabe da lisura da família Bolsonaro, né? A gente sabe da lisura do Jair, que é a grande, na verdade, a grande herança que ele passou para o Brasil, né? A gente sabe que Jair é uma pessoa que, se fosse corrupto, todo mundo já sabia, porque o que fizeram com ele não é um raio-x, é uma ressonância magnética da vida dele, né? A pessoa que precisou para sofrer um processo, precisaram dizer que incomodavam a baleia, né? Precisaram dizer sobre ele que ele tinha ficado com joias que não foram dadas a ele de presente. Então, assim, vamos partir do pressuposto de que a gente está tratando realmente com gente correta, com gente que não é corrupta, com gente que historicamente está preocupada com o Brasil, com o interesse público e não com o próprio interesse, não que seja ilícito você pedir um patrocínio, não existe ilicitude. Eu fiquei ouvindo o áudio, eu ouvi várias vezes e me angustiei, e a minha angústia, gente, não é pelo áudio, a minha angústia é pela falta de resposta, né? Todos estamos aqui angustiados
na ideia de que a gestão de crise ela funciona bem quando a resposta é clara e imediata, né? Vamos partir desse pressuposto. Minha angústia é porque precisa ser da boca de Flávio. Não precisa ser da boca de Malu Gaspar, nem da boca do 360, do Metrópolis, não. A gente quer ouvir de quem está envolvido, de quem é a fonte, né? De quem o áudio foi vazado, da pessoa de Flávio. A gente quer ouvir dele, né? O que ele tem a dizer, né? Porque é muito relevante, porque uma coisa de efeito já aconteceu, Pitoli. A gente sabe, por exemplo, que a Bolsa já caiu e o dólar já subiu. Então, o mercado já começou a precificar a situação. Já tem aqui, eu realmente que faço parte de vários grupos e agora, por dever de ofício, né, entrando no jornalismo, eu faço questão de conhecer pessoas de vários nichos. E aqui, ouvindo várias pessoas, já tem gente assim, desesperado, já tem gente dizendo que não vai ter mais a candidatura, tem gente dizendo que está implodida, tem gente colocando a culpa em Eduardo, tem uma loucura o que está acontecendo aqui no Instagram, no WhatsApp, todo mundo assim, na incerteza. Então, eu fico muito feliz de saber que está tendo essa reunião aí de emergência com quem tem que ter, que é o coordenador da campanha, que é Rogério Marinho, uma pessoa que, assim, o Brasil pode confiar no equilíbrio dele, na competência dele. Então, eu acredito que daqui a pouco o nosso senador, futuro presidente, ele vai se manifestar e vai trazer toda a explicação necessária para esse caso, Pitoli. Bom, eu estou recebendo aqui uma nota à imprensa liberada agora. Nossa repórter em Brasília, Débora Sena, acabou de me enviar uma nota e já está a caminho do QG do Flávio, né, da pré-campanha do Flávio, para a gente poder, quem sabe, trazer mais informações ao vivo com a nossa repórter em Brasília. A nota à imprensa diz o seguinte: mais do que nunca é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. 0 de dinheiro público, 0 de Lei Rouanet. Conheci Daniel Vocar em dezembro de 2024, quando o governo Bolsonaro já havia acabado e quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro. O contato é retomado quando há atraso no pagamento das parcelas de patrocínio necessárias para a conclusão do filme. Não ofereci vantagens nem troca. Não promovi encontros privados fora da agenda. Não intermediei negócios com o governo. Não recebi dinheiro ou qualquer vantagem. Isso é muito diferente das relações espúrias do governo Lula e seus representantes com Vorcaro. Por isso, reitero, CPI do Master já. Essa é a nota liberada agora. E eu sou muito sincero, Max. A gente fez a primeira rodada de comentários. A minha segunda rodada, eu ia pedir a instalação da CPMI do Banco Master. Porque agora é a hora. Agora é a hora. Ah, é? Exato. Então, beleza. Então, vocês estão reclamando que eu pedi dinheiro privado para um investimento num filme privado. Vocês estão reclamando? Então vamos abrir. Agora a gente abre. Ô, Lindinho, você quer CPI? Você quer CPMI? Então vamos. Ô, Randolph, você quer CPI? Quer CPMI? Então vamos. Eu tô com o Flávio nessa. A hora é agora. A hora é CPMI do Banco Master, Max. Excelente notícia, Pitoli. Gostei do tom da nota, porque nesses momentos você não pode recuar. Quando você tem a razão, quando você tem a verdade, você avança. Quando o inimigo vem mentindo, criando uma narrativa contra você, se você recuar, ficar se explicando muito, parece que você é culpado. Então, adorei o que essa nota propôs. Então, vamos lá, vamos botar tudo a limpo, então? Vamos colocar tudo a limpo, PT? Vamos botar tudo a limpo, o governo Lula? Já que vocês estão tão interessados assim no caso do Banco Master, beleza, assina aqui, ó. Assina aqui. Quero ver a assinatura de todo mundo do PT aqui para a gente abrir a CPMI do Banco Master. Ou vocês vão ser contra agora, nesse momento? Porque vocês podem ter certeza. A esquerda já está preparando, se já não começou,
a história de Bolsomaster e todo tipo de maluquice dessa narrativa que eles criaram já tem tempo. A gente viu, inclusive, aquele evento do PT, né, fazendo um videozinho de inteligência artificial com as fotos, né, aquele negócio meio suspense, tensão, né, aquela coisa bem propagandística, só que sem fatos, sem fundamentos. E aí, quando a gente olha para o outro lado, você vê que está todo mundo enrolado. Aí sim, você tem evidências concretas de corrupção, de desvio, de propina, de ganhos, de facilidades, de troca de favores. Aí sim, aí você tem. Até agora eu não vi do lado do Flávio ou de qualquer outro, né, que seja realmente que esteja realmente ao lado do Bolsonaro. Não vi, porque Ciro Nogueira para mim nunca esteve. Quem me segue sabe disso. Para mim, Ciro Nogueira nunca esteve. Ele sempre foi um aproveitador, sempre foi alguém que queria se aproveitar do capital político de Bolsonaro. Então não tem. Agora, quando você olha para a esquerda, quando você olha para o PT, aí você tem Jacques Wagner, aí você tem Rui Costa. Oi. Max, acho que Brasília está chamando. Só peço um minuto. Débora Sena Vamos lá. Débora Sena está em Brasília. Débora, estamos ao vivo. É a primeira página aqui pela Auriverde Brasil. Você no YouTube, você no rádio em 97.5, 17 horas e 54 minutos. Repórter Auriverde Brasil em Brasília. Débora Sena é microfone Auriverde Brasil na capital federal. Débora Sena, boa tarde, Débora. Boa tarde, Pitoli. Nós chamamos aqui o Primeira Página para atualizar a nossa audiência sobre o posicionamento da assessoria do senador Flávio Bolsonaro sobre o áudio que foi veiculado agora há pouco pela imprensa sobre um suposto envolvimento do senador com Daniel Vorcaro. Então, já é conhecido que nesse áudio Flávio Bolsonaro pede financiamento ao filme que conta a trajetória de Jair Bolsonaro e a posição do parlamentar em vista dessa repercussão com a imprensa é exatamente no sentido de pedir a instalação da CPMI do Banco Master, dizer que o senador é inocente e, inclusive, mencionar que não há na mensagem nenhuma ilegalidade. Portanto, se trata ali de um pedido de financiamento para o filme, financiamento esse, segundo a assessoria ressalta, que não tem vínculo com recursos públicos, é recurso privado para a elaboração do filme. Flávio Bolsonaro diz ainda nessa nota que ele não tem qualquer envolvimento com o teor político do escândalo envolvendo o Banco Master e também das fraudes que envolvem o banco e que também não organizou com Daniel Vorcaro nenhum encontro fora da agenda, como fez o governo petista, Pitoli. Perfeito. E você vai para frente do QG da pré-campanha de Flávio? Está indo para lá ou está no local já, Débora? Bom, eu sigo aqui na Câmara dos Deputados, acabo de receber essa nota da assessoria, há agora um deslocamento da imprensa, aguardando que o senador possa se posicionar, não está fechado que, de fato, o Flávio Bolsonaro fale ainda no dia de hoje com os jornalistas, mas diante dessa nota que afina aqui o posicionamento do parlamentar sobre essa questão, nós crescemos, então, na expectativa de um posicionamento. Saindo daqui, eu irei ao QG e, se Perfeito. A gente tiver novidades ainda hoje sobre isso, chamo aqui para atualizar as informações. Pitoli. Débora Sena, microfone Auriverde Brasil em Brasília. Obrigado, Débora. Parabéns pelo trabalho. Max, volto contigo. Obrigada, Pitoli, até mais. Eu que agradeço, Débora Sena. Max, eu volto contigo para ouvir Eduardo Salles e Zizi. E já na sequência dessa, comentando a nota e a instalação de CPMI do Banco Master, Lauro Jardim já publicou. Vorcaro também financiou o filme sobre Lula e Temer. Então já tem publicação do Lauro Jardim dizendo que Vorcaro já financiou também filmes sobre Lula e Temer.
E agora, né? Mas vamos sobre CPMI, Max. É isso, o Pitoli, eu acho que assim, para concluir, o que eu estava comentando é a grande oportunidade que nós temos agora é desafiar publicamente o PT e a esquerda e esse governo. Então, vamos até o fundo. Vamos até o fundo do caso do Banco Master. Vamos saber todo mundo que participou disso. Vamos saber para onde foi cada centavo dessa grana do Banco Master. Eu topo. O Flávio também topa. Agora eu quero saber se o Lula topa, se o PT vai topar, se a esquerda vai topar e se os ministros do STF vão topar. Esse é o ponto. Eu me lembro, Pitoli, só um comentário bem rápido. Uma vez a Hillary Clinton, na primeira campanha do Trump, ela disse que o Trump estava sonegando. Ela acusou o Trump de sonegar imposto de renda e fizeram várias matérias na velha mídia, algo assim que parecia que era certo que ele estava sonegando. Sabe o que o Trump fez? Ele abriu uma coletiva de imprensa e 10 minutos, ali 5 a 10 minutos, era só pessoas trazendo calhamaços de papel, né, enormes, e botando em cima de uma mesa enorme, e encheu aquilo ali de papel. E aí depois o Trump entra e ele fala, bem, aqui está a minha declaração de imposto de renda e eu estou disposto a torná-la pública se a Hillary Clinton tiver disposição de colocar dela pública também. Max. O que você acha que aconteceu? Morreu o escândalo naquele dia. Acaba de chegar Eduardo Salles, Zizi Martins, Max Cardoso, um vídeo do senador Flávio Bolsonaro acabou de chegar. Vamos acompanhar. Tudo certo, Edson? Aperta o play. Fala, pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, que, Edu, ele repercute parte da nota que nós lemos aqui há pouco e complementa com esse convite, né, demonstrando o seguinte, é dinheiro privado para um filme privado e ponto final, Edu. É isso mesmo, Pitoli. Primeiro que nós já falamos aqui, foi um patrocínio privado. Foi antes da Operação Compliance Zero, né, que se deu em novembro de 25. Novamente, não tinha nada que desabonasse ali o Vorcaro, ninguém conhecia nem quem era Daniel Vorcaro, você não tinha conhecimento da cara do dono do Banco Master. Né? Já mencionamos aqui, até peço desculpa a ser repetitivo, mas patrocinou a equipe de Fórmula 1, atletas. Então, como que você recusaria esse dinheiro? Né? Como que você recusaria um dinheiro de um banco privado querendo financiar um filme de produção privada sem nada de dinheiro público? Lembrando que, igual bem comentou aí o senador Flávio, já se posicionando e conheceu o Vorcaro em dezembro de 24, pelo aporte entre fevereiro de 25 e maio de 25. O áudio que foi revelado, ele se deu em 8 de setembro de 25. A Operação Compliance Zero se deu em novembro de 25. Então, no áudio mesmo, o teor do áudio, ele até menciona assim, fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está em um momento muito decisivo do filme, como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado. Você está cobrando um patrocinador. Simples. Né? Porque ele até menciona nominalmente o ator Jim Caviezel. Repito, ele não está mencionando, olha,
o pessoal está aguardando você destravar, né? Ou você facilitar para a gente, igual aconteceu aquela situação lá, né? Estancar a sangria, ou se você pudesse fazer um facilitador para que os projetos andassem mais rápido, aí realmente não tinham o que comentar. Nós estamos novamente comentando sobre um patrocínio de uma empresa privada para uma produção cinematográfica privada. Reforço aqui o meu posicionamento. Basta o senador Flávio Bolsonaro, ou a quem de competência vinculado ao senador Flávio Bolsonaro, apresente o contrato do patrocínio, porque certamente teria, e eu creio que isso ocorrerá com a CPMI do Banco Master, acabou o escândalo. Se faz necessário mais ainda agora a instauração da CPMI do Banco Master. Aí nós vamos ver quem está articulando para blindar o governo e quem realmente está bem intencionado em descobrir quem está envolvido com o caso de forma mais profunda. Isso é até importante, igual bem ressaltou o senador Flávio Bolsonaro, de separar as pessoas corretas de bandido, porque teve gente que também recebeu patrocínio do Banco Master e não tem nenhuma relação com política. Né? Não tem nenhuma relação com política. Facilmente esses contratos privados, não são contratos públicos, não são licitações, não. Contratos privados. Facilmente contratos privados por meio de uma comissão mista de parlamentar, né, de investigação, porque eles têm poder de polícia, será anexado ao inquérito e você ter... lógico, os investigadores, no caso os parlamentares, terão acesso aos contratos privados de celebração de patrocínio. Ou seja, muita gente que também teve a sua reputação arranhada por estar sendo acusado de estar envolvido com o Banco Master, poderá ter a sua reputação recuperada, tendo em vista que o contrato de patrocínio privado, antes da operação, ele já, por si só, já revelaria, olha, teve esse condão, as tratativas foram essas, os termos do contrato foram esse. Quanto mais aprofundar as investigações, melhor para todo mundo, e por isso que faz necessária a CPMI do Banco Master, Pitório. Zizi, vou na mesma linha do Edu. Necessária é o pedido que faz, inclusive, Flávio, nessa publicação e nesse vídeo, a CPMI. Ele chama de CPI, eu vou na CPMI do Banco Master. Zizi? Zizi, não te ouço. Vamos abrir lá, Zizi. Áudio agora sim. Seu áudio tá ok, Zizi? É que eu tava aqui espirrando pra caramba aí. Fique em paz. Mas olha, gente, assim, o senador Flávio, ele nunca se furtou de assinar nem CPI, nem CPMI do Master. Colocou a cara a tapa várias vezes, defendendo, inclusive agora, quando foi dito que era um acordo que tinha sido feito entre a dosimetria e a CPMI, lembram disso? Ele mesmo foi lá desfazer o que tinha sido dito em relação a isso, dizendo, não, nós nunca abrimos mão da CPMI. Então, se fosse uma pessoa implicada com alguma coisa errada, ela não defenderia a investigação dela mesma, não é verdade? Quem não deve, não teme. E aí a gente vê ele fazendo exatamente isso, ele preconizando que haja a CPI, que tem uma assinada lá, tem uma já com as assinaturas lá do Senado, e eu concordo com você, Pitoli, a CPMI é melhor porque envolve os deputados também, né? A correlação de forças é melhor, a gente viu, por exemplo, da do INSS, que é possível numa CPMI, primeiro, o presidente não ter tanta ingerência, porque o que tem no regimento é que ela precisa ser aberta, independentemente da vontade de quem está na coordenação, de quem gerencia o processo, né? Isso é muito importante em termos de Congresso, porque a gente tem 2 presidentes completamente implicados na situação, que não querem de jeito nenhum que nenhuma nem outra aconteçam. Então, eu acho a CPMI melhor por isso. E acho também porque, como eu falei, a correlação de forças pode fazer com que a oposição tenha a presidência e tenha a relatoria, como teve lá na do INSS, que foi crucial para esse momento acontecer. Né? Porque a CPMI do INSS, justamente porque prestigiava a razão de ser das CPIs, que é o direito da minoria de fiscalizar, né? de investigar coisas que são relevantes. Então, neste caso, isso pode vir a acontecer e não ser como aquela da pandemia, né? Que aquela ali foi toda instrumentalizada e a gente sabe que aquilo era um teatro.
Então, faz muito bem o senador, não como só estratégia, mas como uma coerência com o que ele vem falando há muito tempo. Não é uma novidade, não é agora que essa situação aconteceu, que ele está simplesmente dizendo, vamos abrir uma CPI. Não, ele vem dizendo isso sistematicamente, ele vem falando sistematicamente que ele quer que aconteça a CPI e a CPMI, e agora, nessa situação que envolve ele, né, cujo áudio foi divulgado, ele disse, então, investiguem. Então, essa é a nossa defesa, essa é a defesa da direita. A gente quer que investigue, a gente quer que veja o que é que tem que foi crime, o que é que tem que foi simplesmente uma relação privada. A gente quer, o Brasil quer passar limpo a questão do Banco Master, que, na verdade, eu costumo dizer que esse Daniel Vorcari é um verdadeiro polvo, porque eu nunca vi tanto braço para tudo quanto é lugar, uma hidra, verdadeiramente. Então, assim, reafirmar um instrumento constitucional, um instrumento legal, algo que o povo está pedindo, algo que todos nós temos interesse que aconteça, não é só estrategicamente interessante, como mostra que o senador não deve nada a ninguém, Pitoli. Braços, todos estes que você menciona, movidos a dinheiro, não a prestígio e respeito, né? O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês, você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.